Okay, let's go. Vamos falar mais um pouquinho sobre o UML, só que agora especificando sobre o diagrama de classes. É o diagrama mais utilizado da UML, ele vai servir de apoio para a maioria dos outros diagramas. Ele vai definir a estrutura das classes do sistema e estabelece como as classes se relacionam ali entre si. Então, essa aqui é a visualização. Também existe um bloco maior, né, que possui vários blocos menores dentro deles. E cada bloco desse aqui a gente pode representar como uma classe, tá? Então a gente tem a classe pessoa, a classe conta comum, a classe histórico, a classe física, a classe jurídica, a classe conta especial, a classe conta poupança. Aqui a gente tem duas estruturas também dentro, né, de cada classe aqui, que é a estrutura de atributos e a estrutura de métodos, beleza? O maisinho, ele significa que é público, tá? Então que esse dado aqui, esse método ou esse atributo, ele é público. Então ele pode ser acessado por todas as classes. O negativo, né, o menos, ele é privado. Então só a própria classe pode visualizar, né, trabalhar com esse dado. E o hashtag a gente entende como protegido, né? Isso pode ser acessado pela própria classe ou por suas subclasses. E aí, aqui a gente tem, né, alguns exemplos. Então, na conta comum, geralmente também a classe principal, assim, a classe que vai derivar de outras classes, vai derivar outras classes, ou está relacionado com a maioria delas, sempre fica ali no meio, tá? Então, a gente verifica que conta comum ela tem a maior relação aqui entre as classes, né? Então, a conta comum, a gente tem a abertura, então a gente pode fazer uma abertura da conta comum, informando aqui o saldo, que é do tipo double, o tipo, né, da conta comum, senha, ele está dizendo que é um tipo inteiro, e aqui ele vai ter um retorno de um long, tá? Encerramento, não retorna nada, então só chamo o método encerrar mesmo. Para saque, então a gente passa o valor do saque, é devolvido inteiro. No depósito a gente envia o número da conta para fazer o depósito e o valor, recebe o inteiro. Enfim, então dentro dos parênteses, a gente tem aqui quais são os parâmetros que vai ser passados para esse método, e depois dos dois pontos, a gente tem aqui o retorno, tá? Desse método aqui para a gente. Aqui em cima, então, a gente tem aqui protegido todos esses atributos, então o número da conta, qual é o saldo, a data de abertura, o tipo, data de encerramento, situação e senha, tá? Situação, se tiver uma conta ativa, uma conta desativada, algo do tipo. Cada conta comum possui pessoa, né? E aqui é uma coisa interessante, que a gente tem um númerozinho aqui. A gente já falou um pouquinho mais sobre esse número que está representando aqui, mas só trazendo para vocês, isso aqui significa quantitativo, tá? Então, uma pessoa, ele pode ter uma ou várias contas. É isso que ele quer dizer aqui, tá? Então, dois pontos e o asterisco significa um ou várias, tá? Então, uma conta comum pode ter um ou vários históricos, tá? Pode registrar um ou vários históricos. E aí o histórico, ele tem o tipo de histórico, data do histórico, número da conta e as opções de gravar ou de realizar um extrato, tá bom? A pessoa, ela pode ser registrada como uma pessoa física ou como uma pessoa jurídica. Na pessoa física, você vê que existe alguns atributos em comum, né? Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, eu vou ter um nome da pessoa, vou ter endereço, vou ter telefone, enfim, e várias outras informações. Mas física e jurídica depende de algumas coisas específicas, como CPF e CNPJ, né? Então, na pessoa física eu vou precisar registrar o CPF dela, e na pessoa jurídica eu vou precisar registrar o CNPJ dela. E aí a gente também tem alguns métodos específicos, como gravar, validar o CPF, validar o CNPJ. E para a conta comum, a gente também tem como criar duas contas aqui específicas, né? Conta comum pode ser uma conta especial e uma conta comum pode ser uma conta poupança. Na conta especial, a gente tem um limite, então a gente vê que é uma diferença, né? O limite não tem na conta poupança, então por isso existe essa necessidade de a gente criar duas classes diferentes. Então, em conta especial, a gente tem um limite e a gente tem a abertura e o saque, tá? E na conta poupança, a gente só tem informação aqui do rendimento, porque é uma conta ali só para poder fazer o rendimento mesmo, tá? Então, essa aqui é a associação. E a gente tem aqui uma descrição também, cada
em cada uma dessas associações, só para dizer, né? A conta comum possui pessoa, né? Uma pessoa possui uma conta comum. Uma conta comum também registra aqui o histórico, né? O histórico registrado na conta comum. Então, um diagrama de classe ele mostra as classes em um sistema e como é que é feita a associação entre elas, né? Então, a associação é justamente essa ligação entre as classes, indicando algum relacionamento. E aí o principal uso é modelar visando o projeto de um sistema de maneira estática. Então, aqui a gente tem uma classe, escola, né, com alguns atributos, e tem as operações, são os métodos. Então, essa aqui é a maneira da gente conseguir estruturar uma classe em um ML. Então, a gente tem o nome da nossa classe, os atributos dela, e aí como é que segue os atributos, né? O nome do atributo e o tipo do atributo, separado por esses dois pontos. E na operação, no método, a gente tem o nome do método, o parâmetro, né, que é passado para o método, e o retorno desse método. Douglas, é sempre desse jeito, né? Começa com letra minúscula os métodos, nesse tipo aqui. Não necessariamente, tá? Esse tipo de escrita, de organização, vai muito da linguagem que a gente está utilizando. Então, cada linguagem tem um tipo, Snake Case, Pascal Case, vários tipos aí que a gente pode utilizar. E aí, acaba que esse diagrama em UML ele também pode ser modificado dependendo da linguagem da ferramenta que a gente está utilizando, mesmo que o diagrama UML não dependa dele, tá? Então, não é uma questão de dependência. Eu consigo verificar o que é adicionar estudante aqui na minha classe UML, mas lá na hora da escrita eu posso escrever adicionar um estudante de uma maneira diferente. O que importa é que essa funcionalidade exista, tá? Então, sobre os relacionamentos, né? Então, a gente tem uma associação aí simples, de agregação, composição, e também tem a generalização. Na associação, a gente tem uma relação estrutural entre classes. O que isso quer dizer, né? Que é um relacionamento estrutural que especifica que objetos de uma entidade, então a entidade a gente entende como uma classe, tá? Então, que objetos de uma entidade são ligados a objetos de outra entidade. Então, existe uma relação entre objetos, tá? Então, existe uma relação entre pessoas e uma companhia, por exemplo. Então, podem ter várias pessoas trabalhando na companhia, uma companhia pode ter várias pessoas dentro dela, e existe essa relação de um para o outro. Então, pessoa trabalha para a companhia, tá bom? Então, isso aqui é um tipo de associação. Então, tem um nome da associação, fornece algum significado semântico, né, para o mesmo. Então, a organização contrata o indivíduo trabalha para a organização, algo do tipo. Existe uma direção de leitura, que nesse caso essa setinha aqui, né, que indica como a associação deve ser lida. Então, nesse caso, está dizendo que a organização contrata o indivíduo e tem um papel, né, para representar de cada tipo. Então, a organização é o contratante e o indivíduo é o contratado, beleza? Tem as restrições, então, nesse exemplo aqui, né, do indivíduo e sociedade. Então, indivíduo pode participar de vários tipos de sociedades. Uma sociedade pode ter 2 ou diversos tipos de indivíduos, né? Uma sociedade vai ter um nome, o indivíduo vai ter um nome, um endereço, uma idade. E o indivíduo ele faz uma relação de sócio aqui dessa sociedade, beleza? E aí ele tem uma restrição que a idade desse indivíduo tem que ser maior que 21 anos. Então, para ser um sócio dessa sociedade, esse indivíduo precisa ter mais de 21 anos. No caso aqui, abaixo do piloto do avião, o voo, então a gente precisa que voo.piloto.horas treinamento seja maior ou igual do que o voo avião mínimo horas. Então, no voo, né, a gente tem uma classe chamada voo aqui, que ela é representada da seguinte maneira. Esse voo ele vai estar registrando para a gente piloto e avião, tá? O piloto ele tem a horas de treinamento dele, que é o inteiro aqui. E o avião ele também tem um mínimo de horas que precisa saber, por exemplo, para poder pilotar esse avião. Então, o piloto ele precisa ter mais experiência, mais horas de treinamento do que o avião solicita, né? Um requisito para, por exemplo, pilotar esse avião. Então, o piloto ele precisa ter mais horas de treinamento ali do que as horas mínimas que o avião solicita. Tem a relação de multiplicidade. Então,
Limites inferior e superior da quantidade de objetos aos quais outro objeto está associado. Então, apenas um, zero ou muitos, um ou muitos, zero ou um, ou até um intervalo específico também que a gente definir. Que eu falei para vocês, né, sobre esses números que ficam aqui do lado da nossa classe. Então, a pessoa ele pode possuir 0 ou um CPF. Né? Se for uma pessoa que acabou de nascer, não necessariamente ele vai ter um CPF. Mas o CPF também ele está associado a uma pessoa. Então, aqui é uma associação de 1 para 1. Beleza? Um cliente ele pode ter 0 ou várias contas. Então, 1 para muitos. Mas a conta ele tem que estar associada apenas com um cliente. Tá? Então, uma conta tem que estar associada a um cliente, se houver uma conta. Mas um cliente não necessariamente vai ter alguma conta. Tá? E aqui de muitos para muitos significa o seguinte, que um profissional, né, ele pode trabalhar em nenhum ou vários projetos. Então, lá no meu cadastro, o que isso quer dizer na prática, né, Douglas? Quer dizer que lá no meu projeto, quando eu construir um objeto profissional, eu vou precisar associar logo ele diretamente a um projeto? Não necessariamente. Eu posso simplesmente cadastrar um profissional na minha plataforma, mas eu ainda não associei ele a nenhum projeto. Posso cadastrar, por exemplo, um professor na minha escola, mas não necessariamente eu ativei ele ainda, selecionei ele para alguma turma. Tá? Ele ainda não está vinculado a nenhuma turma, por exemplo. Então, mas pode estar vinculado a várias turmas, né? Como uma turma também está vinculada a vários professores. Seria também uma associação de muitos para muitos. Então, o profissional trabalha para 0 ou vários projetos, da mesma forma que um projeto ele pode ter 0 ou vários profissionais. Então, eu acabei de construir meu projeto, mas eu ainda não incluí os profissionais que eu quero ter nesse projeto. Lembrando, isso aqui vai um requisito de cada problema, né? Às vezes, para um projeto em específico, você já precisa começar com um profissional pelo menos. Então, aquele projeto vai de 1 a vários profissionais. Mas, nesse caso aqui, um projeto ele pode estar vinculado de 0 a vários profissionais. Então, a relação de multiplicidade aqui é de muitos para muitos, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais visível na prática, tá? Quando a gente for construir as classes mesmo. Então, dando um outro exemplo para vocês, na verdade, especificando um pouquinho mais cada caso aqui, nessa relação de CPF, por exemplo, que é 1 para 1, quando eu for construir uma pessoa, eu posso vincular um CPF. Tá? Então, vou estar vinculando um objeto do tipo CPF. De 1 para muitos, cliente conta, quando eu construir minha classe conta, minha classe cliente, desculpa, na parte de conta, eu posso ter uma coleção de objetos, então várias contas que esse cliente pode ter, ou eu posso ter nenhuma conta. Então, não é uma obrigatoriedade quando eu for inicializar esse objeto, mas é um atributo que ele precisa ter para ser cadastrado futuramente. Tá? E no caso de muitos para muitos, você vai ter uma coleção aqui em ambos os casos. Né? Então, projeto ele vai ter uma coleção de profissionais e profissionais também vai ter uma coleção aqui de projetos. Classes associativas. Né? Então, suponhamos a situação de contratação de um funcionário por uma empresa. Existiriam duas classes, a classe empresa e a classe funcionário. Entre essas classes, existiria um relacionamento chamado, por exemplo, contrato. Suponhamos também que talvez seja interessante para o sistema guardar as informações do dia da contratação e do salário acordado. Onde essas informações ficariam? No funcionário ou na empresa? Ele fala aqui. Então, existe uma classe que a gente vai precisar associar essas duas informações. Tá? Então, a gente chama de classe associativa, que a gente não vai guardar nenhum e nem outro. É uma classe que está ligada, né, a uma associação, ao invés de estar ligada a outras classes. Tá? Lembra que a associação é essa linhazinha aqui, ó, pessoas e CPF, existe essa associação. Quando eu falo que eu vou criar uma classe associativa, eu estou dizendo que vai ter uma classe associada a essa associação, e não a outras classes. Vamos ver aqui na prática, tá? Então, ela é usada quando duas ou mais classes estão associadas e é necessário manter informações sobre essa associação. São representadas igualmente as classes comuns, assim podem se relacionar livremente com outras classes. O que as diferenciam é somente uma linha que é tracejada, ligada ao relacionamento que a mesma representa. Então, aqui a gente tem a empresa efetua a contratação do funcionário. Mas eu preciso ter algumas informações, que é justamente as informações dessa associação. Então, a associação de contratação, eu preciso registrar nela o dia e o salário naquele momento da contratação. Então, eu precisei criar uma nova classe
que tem a funcionalidade apenas de abarcar essa associação aqui, contratação. A contratação, existe uma complexidade de alguns dados que eu preciso registrar em algum lugar, porque é um requisito do meu projeto, mas não se encaixa nem em eu registrar na empresa, porque a empresa não quer saber o dia e o salário da contratação de uma pessoa em específico, tá? O funcionário poderia ter essa informação do dia da contratação dele, salário, mas para a modelagem do meu projeto é mais interessante para mim eu ter uma classe chamada contratação, que eu posso estar guardando em uma coleção de objetos, várias contratações, e lá vai ter essas informações para mim, tá bom? E a gente tem alguns graus de associação, né, com binária, ternária e n-área. O gerente ele pode trabalhar em muitos projetos. O projeto pode possuir muitos gerentes trabalhando. E cada gerente que trabalha em um projeto irá utilizar um computador. Então, de vários para vários, né, de gerente de projeto, mas essa associação só pode ter um computador. Tá, e agora a gente tem a parte de agregação, né, que é um outro tipo de associação. A agregação ela é um tipo especial de associação, como composição também, e ele quer dizer que demonstra que as informações de um objeto precisam ser complementadas por um objeto de outra classe. Ele tem uma associação todo-parte. O que isso quer dizer? Quer dizer que um time ele tem um estádio, o time ele tem um sócio-torcedor. Então, as informações do objeto time, ele precisa ser complementado com as informações do sócio-torcedor e também com as informações do estádio. E a gente tem uma maneira de a gente conseguir verificar, né, se provavelmente há esse tipo de agregação. Que é o seguinte, X, né, que é o objeto principal, ele tem um ou mais Y, que é um objeto complementar. Então, time tem um ou mais sócio-torcedor, time tem um ou mais estádio, Y é a parte de X, então sócio-torcedor é a parte de um time, estádio é uma parte de um time, então a gente consegue ver a parte de agregação. Esses relacionamentos de associação, eles podem confundir um pouco inicialmente, porque são bem parecidos em alguns requisitos, em alguns processos, mas com o tempo, tá, a gente vai conseguindo distinguir isso melhor e conseguir realizar de uma maneira mais eficiente, tá, e de melhor visualização. Na parte de composição, então, então a gente tem tipo de agregação e tem uma variação desse tipo, que é a parte de composição, que ele representa um vínculo ali um pouco mais forte entre entre essa relação objetos todo e objetos parte. Objetos parte tem que pertencer ao objeto todo. Então, o todo não existe ou não faz sentido sem as partes. Nesse caso aqui, time, ele faz sentido sem ter um estádio, tá? Time, ele faz sentido sem ter um sócio-torcedor. Mas o estádio precisa de um time, o sócio-torcedor precisa de um time também. Nesse caso aqui, o todo ele não vai existir, então o time não iria existir sem que houvesse o estádio, por exemplo. Bora ver isso na prática, né? Ou também as partes também não existem sem um todo. Então é uma relação muito mais concreta ali, muito mais forte, um vínculo muito mais forte. Então nesse caso, um time não existe sem um jogador. Então não tem como ter um time sem ter um jogador. Da mesma maneira que não tem como a gente ter um jogador se a gente não tiver um time para ele estar composto, para ele estar vinculado. Então existe uma relação de composição aqui, uma relação de obrigatoriedade desse vínculo, tá? A empresa, ela não existe uma empresa sem um departamento. Então não existe o todo, a empresa, sem o objeto parte, que é o departamento. Da mesma forma que não vai existir um departamento se não existir uma empresa, tá? Então não vai existir um objeto parte se não existir um objeto todo. E aí a relação, né, de agregação e composição. Então, destruição de objetos, na agregação, a destruição de um objeto todo não implica necessariamente na destruição do objeto parte. Então, se eu destruir o time, não necessariamente eu preciso destruir o sócio-torcedor ou o estádio, tá? Na composição, os objetos parte pertencem a um único todo. Então, o jogador precisa pertencer apenas a um time, o departamento precisa pertencer apenas àquela empresa. E composição não permite compartilhamento, né, que é justamente isso. Então, em uma agregação, pode ser que um mesmo objeto participe como componente de vários outros objetos. Então, um estádio pode ser também de outros times, né, nesse exemplo aqui. Mas, nesse caso, um jogador precisa ser de um time só, tá bom? E tem a generalização, né? Então, identificar superclasse
e as subclasses. Então, superclasse é a classe geral e as subclasses são as classes específicas, né, especializadas. Então, semântica é tudo que a classe geral pode fazer, as classes específicas também podem. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso lá na frente também, mas é uma relação aqui de que as subclasses, elas têm os mesmos poderes, né, que a classe geral, só que de maneira específica, ela tem algumas coisas a mais. Então, todos os atributos e métodos definidos na superclasse são herdados pelas subclasses. Nesse caso aqui, né, pessoa. Estou cadastrando em uma escola. Então, a pessoa, ela pode ser um professor ou pode ser um aluno. Tá? Então, um aluno, ele tem as mesmas características de uma pessoa. O professor também tem as mesmas características de uma pessoa. Mas um aluno não pode realizar as funções que um professor realiza. Da mesma maneira que um professor não vai ter as mesmas identificações, características que um aluno tem. Tá? Funcionário. Então, um gerente é um funcionário. Um programador é um funcionário. Um gerente estratégico também é um funcionário. Então, nesse caso aqui, o gerente de projetos, por exemplo, ele tem as mesmas funcionalidades que o gerente. Tá? Então, um gerente de projeto consegue fazer orçamentos controlados. E ele também é um funcionário. Então, um gerente de projeto também tem as mesmas funções que um funcionário. Da mesma maneira que um programador também tem as mesmas funções que um funcionário. Tá? Então, todo mundo que está aqui abaixo de funcionário consegue realizar as mesmas funções de um funcionário. Mas veja bem que um gerente de departamento não tem associação com um programador. Então, o programador não tem as mesmas funções também de um gerente de departamento. Tá? Então, a generalização é a gente ter uma classe genérica, né, geral, com funções gerais, e ter subclasses com funções específicas, que foi um exemplo aqui. Cadê? Bem no início, aqui. Então, pessoa, a gente tem pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa aqui, no caso, é a nossa classe geral, e física e jurídica são nossas subclasses. Tá? Então, a pessoa jurídica tem as mesmas características de uma pessoa. A conta poupança tem as mesmas características de uma conta comum, da mesma forma que uma conta especial também tem. Só que existe esse encapsulamento entre as duas. Tá? Então, a conta especial não tem as mesmas características de conta poupança, como conta poupança também não tem as mesmas características da conta especial. Tá? Então, as associações são herdadas pelas subclasses. Então, como eu mostrei para vocês, né? O cliente pessoa física, o cliente pessoa jurídica, são subclasses da classe geral cliente. E essa classe geral cliente, ela realiza um pedido, né? Ou vários pedidos. Então, um cliente pessoa jurídica, ele pode realizar um pedido também, vários pedidos também, tá? Como pessoa física também pode realizar vários pedidos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre herança na frente, tá? E aí, algumas referências para vocês também. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, nessa parte de diagrama de classes, mas espero que a gente tenha conseguido compreender bem aí todo o assunto. Qualquer dúvida é só segurar para o nosso encontro aí síncrono. Valeu, gente!